certo? Como eu falei para vocês, você vai poder calcular a transformada de Fourier de duas maneiras. Uma é usando a equação, que é essa equação aqui, né? E a outra é usando a tabela de propriedades e pares de transformadas comuns, tá? A gente vai fazer dois exemplos aqui, um que é usando a equação e outro usando os pares de transformada, tá? A gente vai fazer um usando a equação para achar a transformada de Fourier e depois a gente vai fazer um exemplo que é o contrário, é para encontrar a transformada de Fourier inversa, né? Ou seja, você sair da frequência para o tempo, tá? Essa aqui é bem fácil, certo? O sinal tá deslocado, né, de -1, então o teu x de j ômega. De quanto a quanto vai ser essa integral aqui? Vê se vocês conseguem me dizer. De quanto a quanto? Ela seria de menos infinito a infinito, certo? Só que esse sinal não existe de menos infinito a infinito, certo? Ele existe de quanto a quanto? Vocês conseguem dizer pelo u de t de -1? De 1 a infinito, certo? De 1 a infinito. Por quê? Porque esse sinal aqui, ele é uma exponencial que está multiplicando um degrau, certo? Só que esse degrau aqui, ele só existe de 1 a infinito, certo? Porque o degrau começa em 0, né? Mas ele estaria deslocado de uma unidade para a direita, então ele não começaria em 0, ele começaria em 1 e ele iria para infinito, tá? Então ele iria, a integral vai de 1 a infinito, aí sim o sinal é exponencial de -2t de -1, certo? O u de t de -1 já está exemplificado aqui pela integral, né? E aí repete a exponencial da fórmula, né? Menos j ômega t dt, tá? A partir daqui é só resolver a integral, tá? Não tem mais nada, nenhuma outra dificuldade, certo? O que a gente vai fazer aqui é fazer aqui, ó, integral de 1 a infinito, vai juntar os expoentes, né? Eu tenho aqui uma exponencial aqui seria de -2t mais 2, certo? Então eu posso separar ela e colocar a exponencial elevada a 2, que vai ser uma constante, né? Separado. E esse -2t eu vou juntar com esse j ômega. Então vai ficar exponencial de menos 2 mais j ômega t d de t. Certo? Só estou juntando, separando aqui, né? Separando esse 2 daqui da multiplicação e juntando esse -2t com esse menos j ômega t, certo? Tá, daqui a gente só faz integrar, né? Essa parcela aqui passa dividindo. O exponencial de 2 é uma constante, tá? Então só vai passar lá para fora, tá? Vai passar para fora. Isso aqui eu passo dividindo, então vai ficar menos 2 mais j ômega, exponencial de menos 2 mais j ômega t de 1 a infinito. De 1 a infinito, certo? Ok. Exponencial elevada a infinito, 0, tá? Então a primeira aqui é 0. Aí menos, menos, aí passa a ser mais, né? Exponencial de 2 sobre 2 mais j ômega. Eu substituo o t aqui por 1. Aí me sobra exponencial de menos 2, exponencial de menos j ômega. Certo? Já estou separando aqui para facilitar na hora de cortar, certo? Porque esses dois aqui vão cortar, né? Cortar não, né? Você vai somar aqui, vai dar 0, vai ficar exponencial elevado a 0, que é igual a 1, tá? Então a resposta vai ser exponencial de menos j ômega sobre 2 mais j ômega. Ok? Exponencial de menos j ômega sobre 2 mais j ômega. É isso. Essa aqui é a transformada de Fourier desse sinal. Tá bom? Dúvidas aí ou não? Tá ok? Tá? Vou passar, tá?
Nessa aqui, ele quer a inversa, certo? Ou seja, a gente vai usar outra fórmula, que é o x de t, 1 sobre 2π, integral, não. Ou seja, eu tenho uma transformada, que ele me deu aqui, e eu quero achar o sinal x de t, eu quero achar o sinal no tempo, tá? Ele me diz que essa transformada, ela é 2 para ômega maior que 0, menor que 2, e ela é menos 2 para ômega maior que menos 2, menor que 0. Então, você percebe que o que você vai fazer é o seguinte, ó, x de t, 1 sobre 2π, certo? Você percebe que você vai ter duas integrais, uma integral que vai, ó, de 0 a 2, em que o valor do meu sinal x de j ômega, aqui, ó, ele é 2. Então, fica 2 exponencial de j ômega t d de t. Aí, mais o outro valor, que seria menos 2, né? Que ele vai de menos 2 a 0. Então, eu venho aqui e... Opa, não é d de t, tá? É aqui que acontece a confusão. É d de ômega, certo? A variável é ômega, certo? Você vai ter que achar uma função que vai ser em função de t, certo? Mas a variável é ômega. Então, aqui vai de menos 2 a 0, em que ela é menos 2 exponencial de j ômega t d de ômega. Certo? Só fiz substituir, certo? Ela é 2 de 0 a 2 e ela é menos 2 de menos 2 a 0. E ela é 0 fora desse intervalo. Então, não tem nada, eu tenho apenas 2 intervalos. Chegou aqui também, o que você vai fazer é resolver a integral. Cuidado, porque a variável é ômega e não t, tá? Então, por exemplo, se você for integrar... Se vocês integrar isso aqui, né? O que passa dividindo não é j ômega. O que passa dividindo é jt, certo? Porque a variável é ômega. Então, sobra 2 e o que passa dividindo na exponencial é jt. Aí sobra exponencial de j ômega t de 0 a 2. Você vai substituir os limites em ômega, certo? Porque é d de ômega. Aí que geralmente está a confusão, certo? O outro aqui, mesma coisa, né? Passa dividindo o jt e sobra a exponencial de j ômega t de menos 2 a 0, certo? Se eu substituir, né? Se eu substituir aqui, ó, dá para cortar o 2, tá? Eu posso cortar o 2 com 2 aqui e também posso cortar com 2 aqui, que aí já simplifica, certo? Se eu substituir o 2 ali, vai ficar 1 sobre... sobrou o π aqui fora, tá? Eu vou passar multiplicando, então, 1 sobre π jt, né? Aí aqui eu vou ter uma exponencial elevado a 2 e eu vou ter menos uma exponencial elevado a 0, que é 1, né? Então, eu vou ter uma exponencial elevado a j2t, tá? Eu substituo no lugar do ômega. Aí, menos 1, porque seria a exponencial com ômega igual a 0, que ela vai ser 1, então menos 1, tá? Aí a outra aqui, mesma coisa, né? Eu faço menos 1 sobre π jt, certo? Sobra primeiro 1, né? Porque a primeira exponencial é 1, então 1 menos... essa exponencial aqui é elevada a menos 2. Então, exponencial de menos j2t. Pronto. Certo? Eu posso terminar aqui, tá? Ó, todo mundo tá com t já, tipo, todo mundo tá com a variável t, né? Eu tava na frequência, eu estava em j ômega e passei para o tempo. Então, meu x de t tá aqui, ó, não tenho nenhum ômega, né? Então, tá todo mundo em t, então eu já tô no tempo, certo? Obviamente que eu poderia terminar aí, não tem problema, você pode terminar aí, tá? Só que tem uma maneira de simplificar, que é aquilo que eu falo pra vocês. Sempre que tiver uma exponencial, ou tiver duas exponenciais, você provavelmente vai poder forçar um seno e um cosseno, tá? Eu vou só deixar a resposta aqui, e aí eu deixo pra vocês aí tentarem forçar esse seno e esse seno, na verdade, né? Que vai aparecer aqui. A resposta, na verdade, é assim, ó.
Não precisa, tá? Só se você quiser, você pode terminar aqui para não complicar, certo? Mas você pode forçar aparecer um seno, né? No caso aqui, um seno, tá? É só para deixar a resposta aqui para vocês, caso vocês queiram aí tentar forçar esse seno, ok? Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá, vamos fazer agora duas aqui, tá? Que são pela tabela, tá? Pela tabela de propriedades e pares de transformadas, certo? Aqui nesse primeiro caso, ó, você tem um x de 3t menos 6, certo? Você sabe que aqui tá embutido um escalamento, né? Tipo, se você pensar aqui, bem, aqui tem um escalonamento, então eu já posso estar pensando nessa propriedade aqui, né? Porque tem esse escalonamento aí embutido, né? Só que assim, para você aplicar a propriedade do escalonamento, você vai ter que tirar em evidência o escalonamento, por exemplo, né? Ele tem que ficar assim. Tá? Porque você tem que estar escalonando toda a função, né? Aqui, na verdade, eu tenho duas propriedades, né? Escalonamento e deslocamento no tempo, né? Eu tô vendo, eu observo as duas propriedades, tá? Então, para que eu use a propriedade do escalonamento, ele tem que estar escalonando todo mundo, tá? Então, eu tenho que tirar o 3 em evidência, certo? Eu posso fazer uma primeira coisa, que é primeiro só escalonar, porque primeiro essa função ela está sendo escalonada, posso considerar que ela primeiro está sendo escalada, né? E depois ela está sendo deslocada, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, se eu fizer a transformada de x de 3t, eu sei que a transformada aqui, ó, é eu considerar aqui o a igual a 3, né? Então, vai ficar 1 sobre 3 x de j ômega sobre 3, certo? Se eu usar a propriedade direto, né? Aí eu sei que este sinal aqui, ele tá sendo deslocado, né? É como eu falei pra vocês, é como se você pegasse e chamasse ele de um outro nome, dissesse que ele é S de T e que esse cara aqui é um S de J ômega. Aí é como se esse S de T estivesse sendo deslocado de 2, certo? Que é o 3T está sendo deslocado de 2. Aí, qual seria a propriedade, né? Se ele tivesse sendo deslocado. Qual seria a transformada se ele tivesse sendo deslocado de 2? Aí você vem olhar aqui, é como se o deslocamento fosse 2, né? Então, fica uma exponencial de menos j ômega 2 vezes S de j ômega, né? Porque o sinal é S de t, então S de j ômega. Então, qual é o resultado dessa transformada, né? Então, esse meu x de j ômega final, ele vai ser exponencial de menos j ômega 2 multiplicado pela transformada do meu sinal original que foi deslocado, que é o meu sinal x de 3t, que tem essa transformada aqui. Então, ficaria 1 sobre 3, que multiplica x de j ômega sobre 3. Pronto. Essa aqui seria a transformada de Fourier de x de 3t menos 6, entendeu? Você tem que tentar verificar uma transformada, meio que uma transformada dentro da outra, entendeu? Deu para entender aqui? Vou para a próxima, tá? Não, pera. Aqui, tá. Na letra B é a mesma coisa, ó. Se você tem que também olhar, agora você tá na frequência e você quer ir pro tempo. Então, quando você for olhar na tabela, você tem que olhar a coluna da direita, tá? Porque a coluna da esquerda é o tempo e a coluna da direita é a frequência. Então, para você tentar encontrar qual é a propriedade que está sendo utilizada aqui, você tem que olhar na coluna da frequência, certo? Você tem que procurar na coluna da frequência, tá? Então, a gente vai procurar bem aqui. Se você olhar aqui, você vai perceber duas propriedades. Você vai perceber uma propriedade que eu tenho 2 mais j ômega ao quadrado, que na verdade nem é uma propriedade, é um par de transformada comum, né? Tá bem parecido aqui, ó. Só que eu tenho um j ômega multiplicando. Esse j ômega tá aqui, ó. Eu tenho uma outra propriedade, que é a diferenciação no tempo, que tem esse j ômega
multiplicando aqui, tá? Então, é como se eu tivesse assim, ó. É como se eu tivesse J ômega multiplicando 1 sobre 2 mais J ômega ao quadrado, tá? Se eu pegar só esse sinal aqui, ó, ele tem uma transformada direta, ó. 1 sobre 2 mais J ômega ao quadrado. Se eu for olhar lá no lado direito da tabela, o meu A é igual a 2, né? Meu A é igual a 2, se eu comparar aqui. Então, ele fica no tempo t exponencial de menos 2t, o de t. T exponencial de menos 2t, o de t, tá? Então, de novo, é como se esse aqui fosse um outro sinal que eu vou chamar de S de J ômega, e esse aqui fosse um sinal que eu vou chamar de S de t, tá? O que está acontecendo aqui na frequência, que é como se eu estivesse multiplicando J ômega por S de J ômega, né? É como se eu estivesse fazendo J ômega vezes S de J ômega, na frequência, né? O que eu estou fazendo aqui é J ômega vezes S de J ômega. J ômega vezes S de J ômega, se eu for olhar aqui, ó, o que ele me dá no tempo? Ele me dá a derivada do sinal x de t se for x de j ômega. Como eu estou usando S de j ômega, é a derivada do meu sinal S de t. E quem é o meu sinal S de t? Esse cara aqui, certo? Então, o meu x de j ômega final, perdão, meu x de t, né, que é quem eu quero, meu x de t, ele vai ser a derivada do meu sinal, desse meu sinal S de t, que é esse bem aqui, t exponencial de menos 2t, o de t. Tá? Você poderia derivar se quiser, tá? Mas você pode deixar aqui também, não precisa derivar, tá? Você já chegou aí na transformada de Fourier final. Perdão, na transformada de Fourier inversa, né? Final. Então, você não precisaria resolver. Deu pra entender? Oi? Deu? Não, tá? Se você quiser, você faz. Porque, por exemplo, assim, quando eu geralmente boto a resposta em seno e cosseno, porque às vezes você tá tentando resolver um exercício do livro, aí você vai olhar a resposta lá no final e ela tá em seno e cosseno. E aí você fica tipo, mas pô, a minha não deu isso aí, entendeu? É porque você sempre vai poder ter uma aproximação em seno e cosseno, mas você não precisa fazer, tá? Na prova você pode deixar, se você chegou ali até antes de virar seno e cosseno, pode deixar ali, não tem problema. Então, vamos agora, aí aqui a gente finaliza a transformada de Fourier, tá? Vamos agora pra gente começar a transformada de Fourier discreta, tá? Transformada de Fourier de tempo discreto, tá? Eu deixei um vídeo lá pra vocês, mas assim, um resumão, né? O que você precisa saber sobre a transformada de Fourier discreta. Qual é a característica dela, o que ela diferencia da transformada de Fourier contínua? É que ela é uma transformada para um sinal discreto, tá? O que diferencia aqui, se você for olhar as fórmulas, né? Obviamente que se você for comparar, né, aqui a transformada de Fourier contínua com a transformada de Fourier discreta, só o que muda é que em vez de uma integral eu vou ter um somatório, porque o meu sinal é discreto, né? Se eu estou integrando o meu sinal x de n, ele é um sinal discreto, portanto a integral vai virar um somatório, certo? Mas se você for comparar as duas equações aqui, ó, elas são iguais, tá? Bem parecidas, né? A notação é um pouco diferente, eu não vou mais chamar de j ômega aqui dentro, eu vou chamar de exponencial de j ômega discreto, tá? E aqui, em vez de ser um ômega contínuo, vai ser um ômega discreto, tá? É basicamente isso, certo? Qual é a diferença dela, né? Se você for olhar, agora se você for olhar a equação ao contrário, que é a equação que faz a transformada inversa, né? Se você for olhar aqui, qual é a diferença dessa daqui para essa daqui? É que a integral da transformada de Fourier discreta, ela é uma integral dentro de 2π, tá? Ela não é uma integral de menos infinito a infinito, como é a transformada de Fourier contínua. Por quê, né? Porque
o somatório que é realizado, né, para ter a transformada de Fourier, ele é um somatório em ômega, né? Então, ele é um somatório ômega igual a 2π sobre n. Só qual é o problema do discreto? O teu período no discreto, ele tem que ser sempre um valor inteiro, né? Ele nunca vai ser um valor que não seja inteiro, que é o período t da transformada de Fourier, pode ser qualquer valor, tá? O período n da transformada discreta, ela limita porque tem que ser um inteiro. Quando tem que ser um inteiro, esse teu ômega zero, ele sempre vai ser múltiplo de 2π. Como ele sempre vai ser múltiplo de 2π, essa transformada, ela só existe aqui, ó. Ela só existe dentro do intervalo de 2π. E aí, o que que acontece? A transformada, tanto a transformada de Fourier contínua quanto a discreta, ela é uma representação para sinais não periódicos, certo? Por teoria, ela é uma representação para sinais não periódicos. Obviamente que a gente viu que ela pode ser generalizada e também representar sinais periódicos, né? Que, na verdade, é a série que representa sinais periódicos. Tá bom. O que ela tem de diferente? Você vai ver que a transformada não é... a transformada é uma representação para sinais não periódicos, mas a transformada, ela é periódica, tá? A transformada de Fourier, a transformada de Fourier discreta, ela tem uma propriedade a mais, que é o que ela chama de periodicidade. Você só precisa integrar ela em 2π justamente porque ela é periódica de 2π em 2π. Ela vai sempre se repetir. Então, ela tem essa diferença, tá? Guardem essa informação aí para vocês. Quando a gente vê lá a teoria das comunicações, a gente relembra isso aqui, essa facilidade que a transformada vai ter, né? Essa propriedade que ela tem dela ser periódica, tá? Pode falar, Eduardo. Isso. Como assim? O sinal, o discreto? O sinal x de n. Ah, sim, que ele poderia ser usado para sinais periódicos, sim. É porque é a mesma situação, não é que ele varia junto com a transformada. O sinal, ele não precisa ser periódico, tá? Se você for fazer uma transformada de Fourier de tempo discreto, o x de n, ele não precisa ser periódico. Ele pode ser qualquer sinal. Afinal de contas, a transformada é uma representação para sinal não periódico, tá? Por essência, tá? Por essência, ela é uma representação para sinal não periódico. O x de n for um sinal não periódico, imagina um sinal x de n discreto que não é periódico, um sinal qualquer. A transformada dele, obrigatoriamente, ela vai ser periódica. Quando eu calcular o meu x de e de j ômega, ela vai ser periódica, tá? Só que dá para eu também representar... A transformada de Fourier discreta, ela sempre vai ser periódica com período 2π. Não importa se o meu sinal é periódico ou não é periódico, entendeu? Agora, eu também posso ter uma representação em transformada de Fourier, tanto contínua quanto discreta, para um sinal x de n que for periódico, entendeu? E ele também vai ter transformada de Fourier periódica. Nesse caso, os dois vão ser periódicos com período, não necessariamente 2π, mas a transformada sempre com período 2π. Entende? Não é que vai sempre variar. No caso da transformada de Fourier discreta, sim, ela vai ser sempre periódica com período 2π, não importa como o sinal x de n for, se ele for periódico ou não periódico. Porque ela é periódica com período 2π, porque ela varia em função de ômega, ômega varia em função de 2π sobre n, e o meu n sempre precisa ser inteiro. Então, o meu ômega sempre vai ser múltiplo de 2π. Então, a minha transformada na frequência, ela vai sempre variar, ela vai sempre se repetir de 2π em 2π. Por isso até que, por exemplo, ó, quando você olha a tabela, você vai olhar a tabela aqui, né? Ele vai te dar a tabela de propriedades, tá? Aí ele vai te dar a tabela deixa eu botar aqui, que é melhor. Ele vai te dar a tabela de pares de transformada, né? Aí olha só como ele coloca aqui. Ele te diz assim, ela vai ser 1, se o meu sinal for 1,
eu vou ter uma transformada de Fourier que é um impulso em zero, né? Com amplitude 2π. Isso dentro do meu período, ó. Isso aqui de menos π a π. Ou de 0 a 2π, tá? Porque tanto faz, qualquer um desses vai te dar um intervalo de 2π, né? Ele sempre te fala, ó, isso é verdadeiro dentro do período, 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 isso é verdadeiro dentro do período. Por quê? Porque esse meu sinal vai se repetir. Então, a transformada de Fourier do número 1, né, que ele diz, o 1, eu vou ter transformada de Fourier, que é 2π ômega n. Ômega n não, ômega, né? Ômega. Se eu for plotar esse sinal aqui, ele vai ser assim, ó. Em 0, com amplitude 2π, certo? Só que quando for 2π de novo, ele vai se repetir. Quando for 4π, ele vai se repetir. Quando for menos 2π, ele vai se repetir. Entende? Então, a transformada de Fourier, ele vai dizer que é só delta ômega, só porque aqui nesse intervalo de 2π, ela é só isso, mas ela vai se repetir de 2π em 2π. Isso vai acontecer com todas as transformadas, tá? Com todas as transformadas de qualquer sinal, ela vai se repetir. Deu pra entender? Deu melhor? Não, sim, porque é confuso mesmo. É porque mas é só para sinal não periódico, mas a transformada é periódica. É isso que você tem que entender. O sinal, a transformada, ela tem uma representação para sinal periódico e não periódico. É que por essência, ela representa sinais que não são periódicos. Mas ela pode representar sinais periódicos, tá? Só que a transformada de Fourier discreta, diferente da contínua, ela sempre vai ser periódica com período 2π. Sempre. Tá? Ela sempre vai ser periódica com período 2π. Então vamos fazer o primeiro exemplo logo. Pronto. Tá? Vamos fazer o primeiro exemplo aqui. Qual é a diferença aqui? A diferença é que a gente está trabalhando com somatório, tá? Basicamente isso, não vai ter muita coisa de muito diferente, certo? A gente vai, em vez de a gente trabalhar com integral, a gente vai trabalhar com somatório. E se a gente trabalha com somatório, para resolver somatórios, a gente vai usar as nossas séries geométricas aqui, que a gente já conhece as soluções, para facilitar na hora de resolver esses somatórios, tá? Então, vamos lá. A fórmula tá aqui, ó, certo? A gente vai aqui, então, calcular a transformada de Fourier discreta. Então, a notação é J ômega, assim, ó, certo? Somatório. Somatório em N. Mesma coisa aqui, né? O meu somatório na fórmula, ele é de menos infinito a infinito. Só que este sinal, ele tá multiplicando um U de N. Se ele tá multiplicando um U de N, quer dizer que o meu somatório tem que ir de quanto a quanto? Esse meu sinal só existe de... Não, aqui não é a transformada, é o sinal, entendeu? Você tá fazendo um somatório do sinal. O teu sinal, ele pode ser qualquer valor, ele vai para qualquer valor, tá? Quando eu tô fazendo a transformada inversa, né, que é quando eu tô usando a outra fórmula, é que eu tenho que me atentar, porque o período só pode ser 2π, porque eu vou estar integrando a transformada. A transformada é periódica, em 2π. Mas o sinal, como eu tô integrando o sinal aqui, você pode ir para qualquer valor, entendeu? Não tem essa limitação do período, tá? 0 a infinito, certo? 0 a infinito por quê? Porque a minha exponencial aqui, né, que é como se fosse uma exponencial, tá multiplicando um degrau. Um degrau é um sinal que começa em 0 e vai embora para infinito. Portanto, eu vou ter qualquer coisa antes disso aqui vai ser 0, né? Porque aqui eu tô multiplicando a exponencial por 1, que só existe de 0 a infinito. Então, meu somatório só vai de 0 a infinito. Aí, quem é o x de n? A elevado a n, certo? Aí você repete o resto, menos j ômega n, tá? Aqui, para você fazer a solução, lembra que você vai tentar achar uma solução aqui, né? Por exemplo, vai de 0 a infinito, você já sabe que você vai usar bem aqui, ó. Essa solução, né? Que é essa aqui que vai de 0 a infinito.
você precisa de um beta elevado a n. Então, o que você faz? Você bota todo mundo em função de n, ó. Fica assim. A exponencial de menos j ômega elevado a n. Certo? Que é para você chamar a exponencial de menos j ômega de beta. Né? Então, se você for encontrar a solução aqui, ó, se você for fazer a solução, você vai ter o beta é tudo isso aqui, então vai ser 1 sobre 1 menos beta. Então, 1 sobre 1 menos beta, a exponencial de menos j ômega. Pronto. Acabou. Essa aqui é a transformada de Fourier do sinal. Se você for olhar na tabela, ela é até um par de transformada comum, ó. Bem aqui, ó. Tá? Bem aqui. Tudo bem? Aqui é bem simples. Junta todo mundo em função de n e resolve usando uma das transformadas, das séries geométricas que tiver aqui, tá? Vamos fazer aqui a letra B, tá? Vamos fazer aqui a letra B, não, desculpa, o segundo exemplo, tá? O segundo exemplo, ele tem o módulo, né? Ele tem um A módulo de N. A módulo de N é aquela mesma situação, né? Se eu tenho A módulo de N, eu vou ter A elevado a N positivo para N maior que zero e A elevado a menos N para N menor que zero, certo? Vou ter um positivo para N maior que zero e menos N para N menor que zero, tá? Aí segura essa informação aqui, certo? Aí vamos colocar... Então, eu tenho dois intervalos, né? Eu tenho um intervalo que é N maior que zero e tenho um intervalo que é N menor que zero. Eu tenho dois sinais, portanto, eu vou ter o quê? Dois somatórios, porque eu tenho dois intervalos. Então, eu vou somar os dois, ó. Então, eu vou ter... Só ver uma coisa aqui, peraí. Tá. Vou fazer aqui. Xn. Vamos fazer aqui embaixo, peraí. Xn é igual. O primeiro somatório, eu vou fazer n maior que zero, tá? N maior que zero quer dizer que o meu sinal vai de zero a infinito, certo? N maior que zero, zero a infinito. Aí, quem é o meu sinal x e n nesse intervalo? A elevado a n, positivo, tá? Exponencial de menos j ômega n, certo? Aí, eu vou fazer mais o segundo intervalo, certo? O meu segundo intervalo, ele seria o quê? N maior que zero é zero a infinito, n menor que zero é menos infinito a zero, certo? O problema é que nós estamos no discreto. Se nós estamos no discreto, o que acontece? Se eu já coloquei o zero aqui, eu não posso colocar o zero aqui, porque é discreto, entende? Você já usou o zero. Você tem que usar o próximo valor, que tem que ser um inteiro, tá? Quem teria que ser o meu intervalo aqui em cima? O meu n teria que ir de menos infinito, menos 1. Percebe? Então, cuidado com esses detalhes no discreto, tá? Porque no discreto você tem que ter esse cuidado. Você não pode utilizar... Se você já utilizou aqui... Poderia fazer o contrário? Poderia. Poderia fazer de menos infinito a zero e de 1 a infinito. Ok. Desde que eu não coincida os dois extremos, tá? Eu tô optando aqui por fazer de 0 a infinito e de menos infinito a menos 1, tá? Mas você poderia fazer o contrário sem problema nenhum, tá? Vai dar a mesma coisa, certo? Então, esse aqui vai de menos infinito a menos 1. Nesse caso aqui, não é a de n, é a de menos n, exponencial de menos j ômega n, tá? Aqui, gente, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Bota todo mundo em função de n. Então, se eu botar todo mundo em função de n, vai ficar assim, ó. N igual a 0 a infinito, a exponencial de menos j ômega, aí o n fora, certo? Opa, o n fora. Aqui é a mesma coisa, somatório de n de menos infinito a menos 1, de a. Aqui eu vou deixar o menos n fora, tá? Opa.
Cadê meu mouse? A de J ômega elevado a menos N, tá? Vocês já vão ver por quê, ok? Tirei o N em evidência. O que acontece aqui? Esse primeiro somatório, beleza, eu tenho uma série que resolve ele tranquilamente, né? Que é essa bem aqui, eu vou ter uma solução para ele, ok. Esse segundo aqui, de menos infinito a menos 1, eu não tenho nenhuma série que resolve ele, tá? Eu não tenho nenhuma série que resolve ele. Daí você tem que fazer uma jogada, que é o seguinte, você vai trocar, para poder conseguir ter uma série que resolve ele, você vai fazer uma jogada matemática que é o seguinte, você troca o sinal da variável, ou seja, de menos n ela vai se chamar, vai passar a ser n. E você inverte os limites do somatório e troca o sinal. Olha como vai ficar essa outra parcela lá. Eu vou ter aqui somatório de n de 0 a infinito, né? Que é a primeira ali. A exponencial de menos j ômega n. Mais eu vou inverter os limites e eu vou trocar o sinal. Então, o menos 1 passa para baixo como 1 e o menos infinito passa para cima como infinito. Para que eu faça isso, eu tenho que trocar o sinal da variável n. Então, o que era a de exponencial de j ômega menos n vai passar a ser a exponencial de j ômega elevado a n. Aí agora eu tenho uma, se eu olhar aqui, ó, eu tenho essa bem aqui, ó. Essa daqui me dá uma solução para essa série, tá? Essa série geométrica me dá uma solução para esse somatório. Então, toda vez que você se encontrar numa situação em que você olhou para o somatório e ele não tem nenhum desses três aqui cabe, você usa essa artimanha matemática, tá? Você troca o sinal da variável e você inverte os limites e troca o sinal dos limites, se necessário, tá? Se não necessário, você não troca, tá? Peraí, que acho que tem uma outra questão aqui que a gente vai fazer que usa também. Deixa eu ver aqui. Tá? Aí aqui, ó, a gente só resolve, ó. Só resolve a série. Esse aqui tem a série, passa a ser 1 sobre 1 menos beta. Então, 1 sobre 1 menos beta, né? É a exponencial de menos j ômega. Aí, mais esse aqui. É beta elevado a k sobre 1 menos beta. Então, beta elevado a k é a exponencial de j ômega elevado a 1, né? Porque o k vai ser 1 aqui embaixo. Dividido por 1 menos a exponencial de j ômega. Pronto. Essa é a resposta da série, tá? Essa é a série. É porque, de novo, toda vez que eu tenho exponencial, dá para eu forçar um seno e um cosseno, tá? Então, se você olhar na tabela, né, ele vai estar assim, ó. Bem aqui, ó. Aparece um cosseno aqui, tá? É porque se você juntar, né? Se você resolver essa equação aqui, certo? Se você resolver essa equação aqui, você chega naquela expressão lá, tá? Porque você possivelmente vai poder forçar um cosseno aparecer aí, tá? Mas seria isso, você troca os limites e troca o sinal dos limites, tá? E troca o sinal da variável. E aí pronto, você consegue resolver. A gente vai fazer mais uma lá no final que vai ter que fazer a mesma coisa, tá? Um outro exemplo para vocês verem, certo? Deu para entender aí? Aí aqui ele mostra, ó, como é... Pode falar. Deu para entender? Deu? Tá. Aqui ele mostra, ó, como é que seria uma transformada que é periódica, tá vendo, ó? Se for dentro do período, ela é só isso aqui. Ah, transformada é só isso aqui, certo? Que é aquele 1 sobre 2, não sei o que, cosseno Paraná. É isso aqui, ela, se eu for plotar a magnitude dela, né?
Só que ela se repete. Então, no próximo período, ó, ela passa de novo a ser isso aqui. Aí no próximo, ela passa de novo a ser isso aqui. Então, se eu for esboçar, de certa forma, a transformada, eu posso esboçar ela toda, ou então eu esboço só esse pedaço aqui, mas eu tenho que dizer, ela é isso daqui, só que só entre menos π e π, ou seja, no intervalo de 2π, tá? Porque a própria transformada, ela é periódica, certo? Aí agora, vamos fazer uns exemplos aqui, que é com as propriedades, né? Aí eu falei pra vocês lá, tem as propriedades... A principal propriedade, que é a mais diferente, né? É a periodicidade, né? Que é algo que não tem na transformada contínua. Então, a transformada discreta tem aqui a periodicidade, certo? Tem linearidade, mesma coisa, né? Se eu multiplicar por alguma constante, eu multiplico também a transformada. Se eu somar dois sinais no tempo, eu somo também as suas transformadas. Se eu deslocar no tempo, né, eu tenho essa exponencial. Se eu multiplicar por uma exponencial, eu desloco na frequência, é bem parecido. Escalonamento é algo que é diferente, porque a gente já conhece que é diferente no discreto, né? Não tem expande, comprime, né? Portanto, não tem isso aqui, tá? Ela não é assim, ela é aquele problema lá que é você perde amostras, né? Você não expande nem comprime, né? Você perde amostras. É um exemplo que a gente vai fazer aqui, tá? Como é que ele usa uma outra notação também, né? Como é que você faz para escalonar no discreto, certo? Como é que você faz para escalonar no discreto? É esse exemplo que a gente vai fazer aqui, ó. Aqui, certo? A gente vai fazer uma forçada de barra aqui, porque é o seguinte, esse sinal, né, se você for esboçar esse sinal aqui, né, considere a sequência definida, taraná, se eu for esboçar esse sinal, ó, esboce x de n e a sua transformada de Fourier. Se eu for esboçar esse sinal, ele me diz assim, ele é 1 para módulo de n menor ou igual a 2, certo? Quer dizer que de menos 2 a 2, ele é 1. Então, ele seria assim, ó. 1, 2, menos 1, menos 2. Então, ele vem daqui até aqui. Aqui no 0. Aqui no 1. Aqui no 2. Pronto. Esse daqui é o meu sinal x de n. Ele nada mais é do que o degrau, perdão, um pulso retangular, certo? Ele nada mais é do que um pulso retangular. E a gente sabe que pulso retangular no tempo é o que na frequência? Pulso, não o impulso, não é o impulso. O impulso é uma exponencial, tá certo? O pulso retangular. O impulso é esse aqui. O pulso retangular é esse aqui. Sinc, isso. Se for um impulso, é uma exponencial, tá certo? Se for o pulso retangular, ele é um sinc, tá? Que é aquela função lá que a gente viu na aula passada, que ela é mais ou menos assim, né? Ela tem um máximo lá em 0 e depois passa a ter uma curva aqui, assim, né? Dá até pra gente simular no MATLAB, tá? Esse aqui é o sinc. Qual é a diferença, né? O discreto, o sinc contínuo, né? Ele é o sinc de x, ele é seno de x sobre x, seno do argumento sobre o argumento, certo? No discreto não existe o sinc, tá? Não existe um sinc, né? O que existe é um próximo do sinc, que é o seno sobre seno. Seno de alguma coisa sobre seno de alguma coisa. Que ele tem uma cara parecida com a do sinc, tá? Mas assim, não tem sinc no discreto, né? Por essência, né? Ele só existe no contínuo, tá? Então aqui, a transformada desse cara aqui, que seria o x de j ômega, ela é dada por, assim, ó, seno de n mais meio sobre seno de ômega sobre 2.
tá? É um seno sobre seno. Quem é N? N é o período. N, na verdade, é assim, ó. Não é o período, não. Não vou nem chamar de N, vou chamar de N1 pra não confundir, tá? É que ele vem de N1 a menos N1. Certo? É a duração, é o lado do. Não é a duração, porque a duração seria 5, né? Seria 5, mas não é a duração. É só o lado daqui e o lado de lá, tá? O máximo e o mínimo do pulso retangular, certo? Então, de menos N1 a N1. Essa aqui seria a transformada. Eu não vou fazer aqui, porque vai dar um trabalhão, tá? Mas assim, pensem que é meio que tabelado, certo? É tabelada essa transformada desse pulso retangular. Se eu quiser fazer uma sequência escalada por 2, certo? Eu uso aqui, ó. Eu uso aqui, ó, tá vendo? Então, por exemplo, na letra B, se eu quiser ter x2 de n, né? Se eu quiser ter a transformada de x2 de n, eu faço x de E de J 2 ômega. Ou seja, onde tiver ômega, desculpa, aqui é ômega, tá? Faltou ômega aqui. É N mais 0,5 ômega, tá? Onde tiver ômega na minha transformada, vira 2 ômega, que nem um exemplo que a gente fez lá no contínuo, né? Onde tem o ômega, se eu boto 2 aqui, onde tem ômega aqui, vira 2 ômega. Então, por exemplo, já que é isso daqui, o meu N1, certo? Vocês concordam que o meu N1 é 2, certo? Pelo desenho aqui, né? O meu N1 é 2, não é o período total, certo? É o limite aqui do pulso retangular. Ele é 2. Então, isso aqui vai ficar seno de 2,5 vezes 2 ômega sobre seno de 2 ômega sobre 2. Isso aqui seria seno de 5 ômega sobre seno de ômega. Tá? Porque onde tinha ômega, virou 2 ômega. Certo? Onde tinha ômega, eu substituo por 2 ômega, porque eu quero escalar de 2. Se eu quiser escalar de 3, tá? Que não tem mais espaço aqui, vou fazer bem aqui, ó. Se você quiser escalar de 3, onde tiver ômega, você vai colocar 3 ômega, porque vai ficar x exponencial de j 3 ômega. Então, onde tiver ômega vai ficar 3. Então, vai ficar, na verdade, seno de 2,5 vezes 3 ômega sobre seno de 3 ômega sobre 2. Entendeu? Onde tiver ômega na transformada original, você vai botar 2 ômega, ou 3 ômega, tá? Aí aqui ficaria 7,5 de ômega e aqui ficaria 1,5 de ômega, né? Tá? Aqui em cima ficaria 7,5 de ômega e aqui embaixo ficaria 1,5 de ômega. E essa seria a transformada escalonada, tá? Você na transformada, dependendo, poderia ser outro sinal, certo? Eu queria escalar outro sinal. Você pegaria a transformada daquele sinal e onde tivesse ômega na transformada daquele sinal, você substituiria por 2 ômega ou 3 ômega ou de quanto fosse o escalonamento, tá? Aí na prática, olha como fica, né? Se aqui seria o meu pulso retangular, né? Aqui seria ele escalonado de 2, que é aquilo que eu falei pra vocês, né? Ele perde amostras, né? Ele perde amostras, tá? E aqui seria ele escalonado de 3, tá? E aqui o que acontece com o sinc, né? O sinc, que não é bem sinc, porque aqui é seno sobre seno, tá? Ele tem aqui uma cara parecida com sinc também, né? E aí aqui seria quando eu tenho 2 sinc, e aqui seria quando eu tenho 3 sinc. É como se eu aumentasse a frequência do sinc, né? Eu aumento a frequência eu vou chamar de sinc, mas não é sinc, tá? Mas eu aumento a frequência do sinal transformado, tá? Pode falar, Eduardo. Não, aqui não, porque aqui não é um sync, entende? Ele não tem esse, mas é mais ou menos, porque para ser exato, porque para ser exato, exatamente o que tivesse aqui embaixo, em cima teria que estar embaixo, que é o caso do sync, tá? No sync tem que ser seno de argumento sobre argumento.
o que for argumento do seno tem que estar embaixo. Aqui não necessariamente. Entende? Por isso que ele não é um sinc. Entende? Além de que é seno sobre seno. Né? Então, tipo, não precisa. Aqui é ômega sobre 2. Aqui tem também um ômega sobre 2, mas tem um somatório com o valor limite do pulso retangular, entende? Então, tipo assim, não é exatamente por isso que ele não é chamado de sinc, né? Mas graficamente ele tem uma cara muito parecida do sinc. E ele é seno sobre seno, né? Ele não é seno, tá? Ele não é seno de argumento sobre argumento, tá? Mas aqui seria como se você mexesse na frequência dele, né? Você aumenta a frequência ou diminui a frequência e tal. Certo? Vamos fazer só mais duas, ó. Uma que é usando a equação e a outra que é usando o par de transformar as propriedades, certo? Aqui é sempre o mesmo problema, né? Quando você for usar a equação é mais fácil, eu acho, né? E quando você vai usar a tabela é um pouco mais complicado, certo? Aqui nesse exemplo, ó, que eu falei pra vocês, né? Que a gente vai usar de novo aquela malandragem ali, como falou o Felipe, né? O Eduardo. Vamos usar isso daí pra conseguir resolver, tá? Aqui, ó, é um módulo de n-1, certo? Módulo, sempre você vai fazer isso. Um é positivo para maior que zero, é negativo para menor que zero. Então, positivo para maior que zero. Então, ele vai ser n-1 para n maior que zero. Negativo, ele tem que ser menos n-1, tá? Opa, acho que eu caí, hein? Voltou. Caiu mais gente aí. Todo mundo que era você telecom. Ai, meu Deus. Esperar aí a galera voltar. Deixa eu botar aqui de novo.
Voltou? Eu acho que tinha mais gente, não era? Tinha 18? Tem 14. Não sei quem é. Acho que não conseguiu voltar ainda. Ai, que tristeza. Ó, explicou isso? Eu expliquei isso aqui ou caiu antes disso aqui? Caiu antes? Tá, então, ó, módulo de n-1, certo? Módulo de n-1 é n-1 positivo para n maior que zero e menos n-1 para n maior que zero, certo? Que na verdade vai ser menos n mais 1, certo? Então, cuidado aí, tá? Quando for fazer o positivo e o negativo, faz da função toda, né? Que tiver dentro do módulo. Então, positivo n menos 1 para n maior que zero. Negativo menos n menos 1 para n menor que zero, tá? Novamente, vão ser dois intervalos que a gente vai ter. Portanto, a gente vai ter dois somatórios, né? Então, para achar aqui essa transformada, a gente vai fazer, por exemplo, de n de 0 a infinito. Você poderia fazer o contrário, tá? Vou fazer o contrário. Só pra gente ter os dois exemplos. De menos infinito a zero, certo? De menos infinito a zero, aí vai ser... Eu vou fazer primeiro o negativo, tá? Que é de menos infinito a zero, vou fazer primeiro o negativo. Então, 1 sobre 2 é elevado a menos n mais 1. Tá? Que é esse aqui, que é a parcela negativa. A positiva, eu faço ao contrário, certo? Eu faço ao contrário, não. É de menos infinito a zero, então ela tem que ser de quanto? De quanto a quanto? Se for... De 1 até infinito, isso, certo? Se o zero já foi, né? Eu já fiz de menos infinito a zero, o zero não pode entrar, eu tenho que fazer de 1 a infinito, tá? Você poderia fazer igual a gente fez a outra questão, tá? De menos infinito a menos 1 e de 0 a infinito, tanto faz, tá? E aqui é o positivo, né? Então, eu vou fazer 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Ah, desculpa, eu esqueci o resto da exponencial aqui, né? Peraí. Exponencial de menos j ômega n, tá? Aí mais é aqui exponencial de menos j ômega n, tá? Bota todo mundo em função de n, certo? Bota todo mundo em função de n. Observa que aqui, ó, é menos n mais 1, quer dizer que eu tenho 1 sobre 2 elevado a 1 e eu tenho 1 sobre 2 elevado a menos n, certo? Então, 1 sobre 2 elevado a 1 eu posso tirar do somatório, porque vai ser uma constante. Vai sobrar dentro do somatório o 1 sobre 2 elevado a menos n, que eu vou já juntar aqui, ó. Pronto. Certo? E o somatório aqui de menos infinito a zero, porque já resolve, certo? Já botei aqui dentro o menos n em evidência, né? O 1 sobre 2 elevado a 1 eu já tirei, tá? A mesma coisa aqui, ó. É como se eu tivesse 1 sobre 2 elevado a n, vezes 1 sobre 2 elevado a menos 1. 1 sobre 2 elevado a menos 1 é 2, né? Que seria o inverter. Então, eu já tiro aqui também do meu somatório. Sobra 1 a infinito. Sobra 1 sobre 2 elevado a n, que eu já junto aqui, ó. 1 sobre 2 exponencial de menos j ômega. E eu deixo o n positivo fora, tá? Esse aqui eu já vou ter uma série direto para resolver, que vai ser essa aqui, então não vou ter problema para resolver, tá? Esse aqui eu não tenho como resolver, porque não tem uma série que resolva. O que que eu faço? Eu troco, inverto,
inverto os limites, inverto o sinal dos limites e inverto o sinal do N. Daí vai ficar 1 sobre 2, né? Troca, passa o zero não precisa trocar de sinal, né? O menos infinito passa a ser infinito positivo, tá? E aqui sobra 1 sobre 2 exponencial de j ômega elevado a n, tá? E aqui, mais 2, somatório de n igual a 1, infinito, 1 sobre 2 exponencial de menos j ômega n. Pronto, agora é só comparar com a série. Eu já vou poder resolver por esse aqui, ó. Já vou poder resolver por esse aqui. É só eu olhar para a série e resolver, certo? Esse aqui é 1 sobre 1 menos beta, então vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 1 menos beta, menos meio exponencial de j ômega. Mais 2, aí esse daqui é beta elevado a k, 1 menos beta, né? O k é igual a 1, então beta elevado a k, 1 sobre 2 exponencial de menos j ômega. Isso aqui é elevado a 1, né? Sobre 1 menos exponencial, menos 1 sobre 2 exponencial de menos j ômega. E pronto, tá? Poderia forçar um seno e um cosseno? Sempre, né? Sempre dá para forçar um seno e um cosseno, tá? Simplificando aqui, ó. Posso parar aqui? Posso, tá? Poderia parar aqui. Ok, já achei, pode parar aqui, tá? Se quisesse resolver mais, a resposta vai ser a seguinte, ó. Se você quiser ir tentar em casa, 0,75 exponencial de menos j ômega sobre 1,25 menos cosseno de ômega. Tá? Mas não precisa ir se não quiser, tá? Você poderia terminar ali e acabou, e é isso. Certo? Vamos fazer outra aqui, ó. Agora pela tabela, tá? Oi, pode falar, Eduardo. Ó. E o 2, tá? O meio veio daqui, ó. Não é meio... Não é meio elevado a menos n mais 1? Quer dizer, meio elevado a menos n mais 1 quer dizer que ele é meio elevado a menos n vezes meio elevado a 1. Certo? Se eu separar, porque não somos expoentes, né? Não somos expoentes. Então, esse meio elevado a 1, ele é uma constante. Ele não precisa estar dentro do somatório. É por isso que eu boto ele para fora. Aqui sobra só o meio elevado a menos n, que eu junto com a exponencial de j ômega. Todo mundo em função de menos n. A mesma coisa aqui, ó. Aqui não seria meio elevado a n vezes meio elevado a menos 1? Meio elevado a menos 1 é 2. Porque não é fazer o inverso? Então, o 2 eu já tiro, ó. Já tirei o meio aqui, né? O 2 eu já tiro do somatório, porque é uma constante. O que fica dentro do somatório é o meio elevado a n, que eu já junto com a exponencial de menos j ômega, todo mundo elevado a n. Deu agora? Tá? Sempre que tiver uma constante, você pode tirar ela. Não precisa ficar dentro do somatório. Não precisa fazer, né? Só fica dentro do somatório o que está variando em função do n, né? Porque o somatório é em função do n. Tá bom? A última aqui agora, ó. Essa aqui é usando a tabela, certo? Só que aqui é ao contrário, tá? Eu estou na frequência e quero ir para o tempo, tá? Estou na frequência, quero ir para o tempo. Aqui que eu falei pra vocês, não é tão fácil, porque você tem que ter o insight para tentar ver que propriedades mais ou menos estão aparecendo aqui, certo? O que dá para você fazer assim, meio que de cara, é você separar. Se você tentar mexer nisso aqui, ó, que tem uma exponencial, menos 1 sobre 5 sobre alguma coisa, você não vai encontrar nada na tabela que é parecido.
Mas dá para você separar. Olha só, dá para você fazer exponencial de menos j ômega sobre 1 sobre 1 sobre menos 1 sobre 5 exponencial de menos j ômega, menos 1 sobre 5 sobre 1 menos 1 sobre 5 exponencial de menos j ômega. Posso fazer isso, certo? Eles têm o mesmo denominador, né? Então eu posso fazer isso, separar. Porque aí, esse cara aqui, eu já vou ter uma transformada direta pela tabela, que se você for olhar essa bem aqui, ó, tá? Essa bem aqui, ó, que é bem parecida, ó, 1 menos a exponencial de menos j ômega, certo? A diferença é que vai ter 1 sobre 5 aqui multiplicando, mas 1 sobre 5 é uma constante. E pela propriedade da linearidade, você sabe que se você multiplicou no tempo, você multiplica na frequência e acabou, tá? Aqui, você percebe, ó, esse primeiro, vamos fazer devagar, né? Vamos fazer o menos 1 sobre 5 exponencial. É como se fosse assim, né? É como se fosse menos 1 sobre 5, que multiplica 1 sobre 1 menos 1 sobre 5. Exponencial de menos j ômega. Esse cara aqui, ele tem uma transformada direta, né? O menos 1 sobre 5, ele passa, tá? Porque é uma constante, se eu multiplico no tempo, se eu multiplico na frequência, ele também passa multiplicando no tempo, certo? Esse cara aqui, ele tem uma transformada. Se eu for olhar lá na tabela, é essa bem aqui, ó. Certo? O A é 1 sobre 5. Se o A é 1 sobre 5, quer dizer que bem aqui é 1 sobre 5, ó. Então, é 1 sobre 5 elevado a n, o de n. Pronto. Essa aqui é a transformada de Fourier inversa, né? No tempo dessa transformada de Fourier aqui, que é essa parcela aqui, tá? Aí vamos para outra parcela. A outra parcela é como se eu tivesse uma exponencial multiplicando o 1 sobre 1 menos 1 sobre 5 exponencial de menos j ômega. Certo? Esse cara aqui, eu já tenho uma transformada, que é inclusive essa que eu acabei de fazer aqui, né? Se eu fizer ela separada, ó, se eu fizer sem o menos 1 sobre 5, eu posso chamar esse aqui de S de E de J ômega, e esse aqui, ó, sem o menos 1 sobre 5, de S de T. Certo? S de T não, perdão, S de N, que a gente está no tempo, ou no discreto, né? Certo? Então aqui você percebe que é como se eu tivesse uma exponencial multiplicando o E de E de J ômega, né? Porque eu já tenho, né, uma exponencial multiplicando o S de E de J ômega, certo? Esse cara aqui, a transformada dele, eu tenho, que é pela propriedade do deslocamento no tempo, ó. Na frequência, você olha do lado direito, né? Na frequência, quando eu tenho uma exponencial que multiplica uma transformada, quer dizer que eu desloco no tempo o sinal original que veio da transformada. No meu caso, é o S de N, né? Então, é como se o N0 tá embutido aqui, ó. Então, o meu N0 aqui, ele é igual a 1, tá? Porque ele tá embutido aqui. É exponencial de menos... Aqui o ômega tá até o contrário, ó. É um ômega discreto, tá? E não um ômega contínuo. Aqui tá um ômega contínuo, mas é um ômega discreto, tá? Entenderam, tá? É um ômega assim. Tá? Bem aqui. Então, exponencial de menos j ômega n0... Aqui é exponencial de menos j ômega. Então, eu tenho... O meu N0 é igual a 1. Então, na verdade, isso daqui equivale a eu fazer isso aqui, ó. Entende? Na frequência, eu multiplicar por uma exponencial, uma transformada, faz com que o sinal original do qual veio a transformada, ele seja deslocado pelo valor N0, que no meu caso aqui é 1, por conta da exponencial. Então, ele foi deslocado de 1. Então, esse cara aqui, a transformada dele resulta em eu deslocar este sinal S de N de 1. Ou seja, onde tem N no sinal, ele vai ter menos 1. Então, 1 sobre 5, N menos 1. Vezes U de
N menos 1. Essa aqui é a transformada de Fourier deste sinal aqui. Entende? Aí a minha resposta vai ser eu somar uma com a outra, né? É eu fazer o meu x de n, que é a transformada, vai ser menos 1 sobre 5. 1 sobre 5 elevado a n, que é essa aqui, ó, que foi da minha primeira que eu fiz, né? O de n. Mais a minha segunda parcela, que foi essa daqui, que deu 1 sobre 5 elevado a n menos 1, o de n menos 1. Pronto. Essa aqui é a transformada de Fourier inversa desse sinal aqui. Deu pra entender? Precisa de um pouco de insight, isso que eu falo. Não é tão simples por conta disso. Você tem que tentar olhar e ver que propriedades tem, que pares de transformada tem, para você tentar fazer o inverso ou tentar usar da melhor maneira para conseguir chegar no final, entende? Mas deu para entender? Deu? Beleza. Gente, o que eu tinha para hoje é isto. Certo? A nossa provinha da segunda-feira, né? Vai ser isso aqui. Vai ser série, contínua discreta, transformada, contínua discreta. Ainda tá valendo para AP1, tá? Porque a AP1, é o que eu falei para vocês, é muito assunto, então eu separo sempre ela em duas provas. Primeiro faz a parte de sinais e convolução, depois faz a parte de série transformada, e aí a gente tira uma média, tá? Da nota das duas provas, tira uma média e fica valendo como AP1. Eu ainda não corrigi a prova de vocês, mas eu vou tentar corrigir até sexta-feira, até antes da prova de vocês fazerem a outra prova, tá? A AP1 parte 2, né? Ainda vou corrigir, tá? Ainda não tive tempo, mas ainda vou olhar, vou ver se eu corrijo até sexta-feira. Seguinte, eu já deixei lista de exercício pra vocês lá no Cigar, certo? Não sei se vocês já chegaram a dar uma olhada, tá? Já tentaram fazer, eu deixei lá até o dia 12, né? Pra que vocês possam entregar. Qual é o problema da quinta-feira? Seguinte, quinta-feira, nossa aula presencial. Eu preciso saber com você, que nem a aula presencial que a gente fez da outra vez. A gente vai, resolve os exercícios, alguns exercícios da lista, né? Tira dúvidas para a prova de segunda, né? O problema é que na quinta-feira tá tendo concurso de professor substituto lá no prédio. Então, as salas todas vão estar praticamente ocupadas, entendeu? Porque tá tendo esse concurso. Eu queria saber quantas pessoas vão confirmado para essa aula, né? Quem não for, repito, não tem problema, tá? Eu não vou poder passar a aula ao vivo, mas eu tenho essa aula gravada já no YouTube do semestre passado e eu posso deixar lá gravado, tá? Para quem não puder ir presencialmente, não tem problema. Eu preciso saber quem vai, eu pediria aí no chat para vocês confirmarem, porque a gente vai tentar usar a sala de reunião, e a sala de reunião é pequena, entendeu? Então eu preciso saber quantas pessoas vão para ver se vai caber lá na sala de reunião, entendeu? Então eu queria assim que vocês me confirmassem que vocês vão mesmo, que é para eu tentar arranjar a sala de reunião pra gente, entendeu? Que aí se for muita gente, eu vou ter que tentar arranjar um outro lugar. Se for mais ou menos o que foi da outra vez foram 13 pessoas, entendeu? Se for mais ou menos 13 pessoas, dá pra usar a sala de reunião. Mas se for 20, aí eu já vou ter que ver um outro lugar, entendeu? Por isso que eu preciso saber aí se vocês vão confirmado. Bora ver. O Gabriel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais alguém vai? 9. Vou parar de gravar aqui.